futuro da nação brasileira que está em jogo hoje. Então a gente tem uma missão a cumprir e todos somos soldados nessa missão. Nós aqui nós temos um diferencial. Sem dúvida o conhecimento é a base de tudo. Determinação, amor. Sucesso. Eu acho que essa é a palavra. Sucesso. Resiliência. Acho que são as palavras que definem. Como se fosse ontem, como tudo começou. Um sonho que saiu do papel. Já dizia Paulo Freire, ensinar não é transmitir conhecimento, mas criar as possibilidades para sua própria produção ou sua construção. Vamos começar primeiramente com o seu nome. Meu nome é Melissa. Vanessa Mello. Mirelle. Começando então a nossa história, né, do grandioso Colégio Ano, que vem completando os seus 25 anos esse ano, queria saber um pouco mais como que esse sonho saiu do papel, como que começou esse projeto, o precursor mesmo, como é que foi essa história? Olha, gente, para explicar para vocês, eu sempre gostei muito de trabalhar na área da educação. Eu era professora de escola particular, de escola estadual, né? Eu era professora da área, educação infantil. Sempre gostei muito, daí Deus me trouxe esse sonho, trouxe uma revelação na minha mente, que eu tinha que trabalhar nessa área, que era o meu talento era esse. E aí, trabalhando nas escolas onde eu estava, eu vi que eu podia fazer muito mais. Aí eu decidi abrir uma escola. Sem recurso financeiro, sem nada, eu comecei assim, do zero. Então quando eu comecei, já tinha 18 anos, eu me formei, fiz o curso magistério, depois fiz uma especialização em educação infantil, e aí logo em seguida eu já comecei a trabalhar na área. Mas depois que eu me formei, eu abri a escola. Então, na realidade, fazem 31 anos que eu tenho escola. Em Balneário Camboriú, há 25 anos. E tudo começou assim, com um sonho, e quando a gente corre atrás do nosso sonho, a gente consegue. Porque tu tem que fazer com aquilo que tu tem na mão. E foi o que eu fiz. O ponto de partida de qualquer conquista começa pelo desejo. E a Elaine, de 25 anos atrás, que estava com a ideia de realmente criar uma escola de Balneário Camboriú, e depois que teve, graças a Deus, literalmente, o acesso ao sistema Ando, quais foram os desafios que aquela Elaine de 25 anos atrás tinha estipulado e que a Elaine de hoje em dia conseguiu cumprir? Olha, tudo que eu me propus a fazer, eu fiz. Eu não tenho no meu histórico, desde que eu abri a primeira escola, como eu falei, abri em Porto Alegre, eu nunca me desfiz de nenhuma escola, eu nunca tive que fechar uma escola. Eu não tenho isso no meu histórico. Eu vendi a escola em Porto Alegre, abri outra escola aqui. Mas nunca tive que fechar a escola, porque não deu certo, isso não estava no meu caminho. Então o que eu me propus a fazer, eu fiz. E hoje, baseado nas oportunidades que apareceram, a gente está fazendo a expansão. Por quê? Porque eu amo isso que eu faço. Então quando a gente ama o que a gente faz, a gente dá certo. Porque não existe o se na minha vida, não tem o se condicional. Eu sempre, quando eu vou fazer uma coisa, vai dar certo, dá? Não existe o se. Se não existe. Então, quando eu comecei aqui em Balneário, eu comecei numa casa pequena, uma casa simples, e as coisas foram acontecendo. E daí eu reconheço as oportunidades. Esse prédio foi uma oportunidade que apareceu. Eu nunca imaginei que eu ia colocar uma escola aqui, nesse prédio.
Achei até que, nossa, né, nem era pra mim, assim. Mas olha, as coisas de Deus, elas são misteriosas. Aquilo veio parar na minha mão. É pra ti. Eu olhei, é pra mim mesmo, porque quando veio na minha mão eu digo, é pra mim. É pra mim. Já deu. Para fazer o prédio aqui eu levei, funcionou aqui a Universidade da UDESC. O prédio ele estava em péssimo estado de conservação. Eu não tinha condição de trabalhar aqui dentro desse prédio. Durante um ano eu fiz a reforma dele, eu mesma comandando as pessoas para fazer uma economia, para poder gerenciar tudo isso e finalizar o prédio para poder abrir a escola. E deu muito certo, foi um sucesso tremendo. Quando terminei o prédio, foi em fevereiro de 2020, em março entrou a pandemia. E nós navegamos muito bem durante toda a pandemia. Nós éramos uma escola preparadíssima na área tecnológica para fazer as aulas online. Nós tínhamos equipe preparada, tecnologia de ponta, plataforma de inteligência artificial de primeira linha, que é o Sistema Plural, que pertence à Somos Educação. Então as coisas se prepararam de uma forma incrível. Não se trata de ter ideias, se trata de fazê-las saírem do papel. Não tenha medo do fracasso, tenha medo de não tentar. Minha formação, eu sou professora, tenho magistério, pedagogia e pós-graduação em administração escolar. A minha função hoje na escola é assessora do ensino fundamental 2 e médio, do ângulo da Avenida Central. E há quantos anos você vem fazendo parte da história do ângulo? Desde 1999. Então, desde os primórdios, realmente. Sou formada em pedagogia e tenho 4 pós-graduação. Eu estou com a Elaine há 25 anos. Eu sou formada em licenciatura em música, teologia, pedagogia e tenho mestrado em educação. Eu trabalho aqui há 15 anos. Atualmente a minha função na escola é a supervisão geral de ensino. Para você, qual foi o motivo de você escolher trabalhar com isso? Por que uma escola? A educação está presente na minha família, na minha vida familiar. Então, começou na igreja. Todas as minhas tias, elas são professoras na igreja e professoras também seculares. Assim, eu me envolvia muito com elas. Então, desde criança, apesar de que eu iniciei o magistério, só que eu gostava muito da comunicação, da música, e eu acabava não sabendo o que eu queria realmente. Mas quando eu me tornei mãe, foi algo que eu decidi. Entrar definitivamente na educação. Eu sempre trabalhei em 2 segmentos na minha vida. Mas quando eu me tornei mãe, foi a decisão que eu tive, assim, vou ficar realmente na educação. Acho que eu venho de uma família de professores e desde criança eu estou dentro de escola, vivencio escola e me apaixonei por isso. Então é de família? É de família. Eu sempre fui apaixonada por educação. Desde pequena, a minha brincadeira era ser professora. Sempre, desde pequena. Nunca pensei em outra coisa que não fosse a educação. É o que eu gosto de fazer, é o que eu gosto de trabalhar. E dentro da área da educação, o que mais me identifico é a área da administração de uma escola, né? A parte de coordenação, secretaria. A maior parte dos meus 27 anos já de trabalho são nessa área. Educar é ensinar a pensar e então encantar. Mas por que especificamente Balneário? Balneário surgiu como uma rota. Eu acho que Deus traçou esse caminho para mim. Porque eu sou de Porto Alegre, a minha escola era em Porto Alegre. E eu vendi a escola em Porto Alegre, e aí o meu irmão veio para o Balneário quando o Shopping Atlântico inaugurou. Isso faz muitos anos, não tinha shopping em Balneário. Então, nessa época eu vim para conhecer a cidade e aí me encantei. Obviamente com as belezas naturais daqui, eu amo praia, sempre amei praia, adoro. E aí eu disse, aqui é o meu lugar. E aí eu comecei, já aluguei um imóvel, coloquei uma escola de educação infantil, sem nenhum recurso, 0 recurso, com a cara com a coragem. Inclusive eu aluguei esse imóvel, morei dentro da casa, coloquei a escola junto, porque eu não tinha condição financeira para fazer naquela época melhor. E em seguida eu já saí da casa onde eu estava, aluguei um apartamento e já comecei a melhorar
E aí estão aí esses resultados agora, né, desses 25 anos de trabalho, hoje com 12 escolas. Eu sou a Maria Eduarda, eu tenho 18 anos. Lucas Fernandes da Cunha, tenho 17 anos. Meu nome é Isabela, eu tenho 17 anos. Meu nome é Gabriel Caetano, tenho 17 anos. E há quanto tempo você estudava aqui no Ângulo? Eu estudei aqui no Ângulo durante 10 anos, do terceiro ano do fundamental até o terceiro ano do ensino médio. E agora a gente sabe que você também é funcionária aqui na escola. Desde sempre, na verdade, desde o meu primeiro ano, desde o berçário, na época que ainda era conhecer, na época que foi comprado pela energia, depois, então desde sempre. Eu estudo no Ângulo desde o quarto ano, faz 7 anos que eu estou na escola. Estou aqui desde o sexto ano, 2016, eu entrei no colégio. E como começou a tua trajetória no ano, como que estudava na escola, como ano, foi isso? Bom, eu lembro que era 7 de setembro, eu sempre soube de ver os filhos desde pequeno. E passou o colégio. Aí eu olhei assim, era novinho, me deixando no colégio, gostando dos temas generais. E daí eu falei, mãe, quero ir usar esse colégio. Aí, enfim, chegou na hora, né? Ficou até meio assim, com medo, sabe? Receoso. Porque, pô, agora eu vou estudar, então, não pode ser aquela coisa, né? Tipo, o menino negro do colégio, assim, né? São poucos, então sempre aquele pezinho atrás. Porque, é negro, pode expressar racismo, enfim. Acabei que não, vamos e... Enfim, entrei, não aconteceu nada assim, me trataram muito bem. Então, eu fiquei desde o sexto ano até o terceiro agora, o último ano. E é isso. Satisfatório. É bom, eu gosto da escola, uma escola que me proporcionou várias oportunidades, desde estudo, desde esporte. Então eu gosto bastante, as pessoas que trabalham aqui são bem queridas, elas gostam muito de apoiar a gente tem muito apoio aqui dentro. Qual foi a motivação que fez você continuar aqui, tanto como aluna como funcionária agora? O sistema do Ângulo é um sistema muito forte, não só em materiais, mas também os profissionais que a gente tem aqui dentro. Tanto os professores quanto a coordenação são profissionais de excelente capacidade. Aqui dentro a gente tem muito apoio emocional e profissional também dos professores. É um ambiente muito familiar, né? Assim, tipo, pela formatura, é um colégio que te abraça muito, para comparando com outros colégios. Então, tem aquele afeto, aquele amor, aquele carinho. E quer passar daqui, sabe, já sabe. O Ângulo me proporcionou conhecimento muito grande. Eu faço faculdade de biomedicina hoje em dia e lá dentro eu já vejo uma mudança muito grande pelo fato de várias matérias que eu tenho lá, eu já aprendi no ensino médio na escola. E daí foi uma oportunidade grande, porque ao mesmo tempo que eu estava me empenhando no esporte, eu estava me empenhando também nos meus estudos. Eu deixei o estudo de lado. Então foi bem bom. E como foi a experiência, um momento marcante que marcou a sua vida assim, dessa sua trajetória de 7 anos? Foi... eu acho que um dos melhores anos foi ano passado, onde tipo, a gente se apoiava, todo mundo se gostava, todo mundo, a gente vivia grudado no pessoal da coordenação, sempre brincava, sempre fazia TikTok com a Vanessa, com a Isa, com a Sabrina, com várias pessoas assim, tipo, cada uma delas são importantes assim, em um ponto da minha vida. Mas o todo, de estar todo mundo ali, de todo dia chegar às 7 horas da manhã e estar todo mundo rindo, querendo tão bem, é muito bom. O que me motivou a continuar aqui foi realmente as pessoas que estão aqui dentro, que eu não queria perder elas, né, na minha vida. Foi gente que me ajudou muito. Desde quando eu era pequenininha, principalmente a Vanessa, né, que é a nossa responsável aqui. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Veio no ano, eu acredito que não às vezes apenas como escola, mas como uma formadora de pessoas, né? Eu, por exemplo, posso me usar como exemplo que eu consegui ser aprovado ano passado só com o meu primeiro ano do ensino médio, acho que 5 ou 6 universidades federais em curso de engenharia. Nossa, isso aí é um grande feito. E qual que, assim, foram os desafios, né,
devem ter sido vários para conseguir justamente esse produto que é transformar a vida de diversas pessoas, como transforma a minha, transforma a vida dos meus colegas, como já transformou a vida garanto de outros, sei lá, juízes, promotores, médicos que estudaram no ano. Quais foram os desafios para chegar aqui? Os desafios foram muitos, né? Porque, como eu expliquei desde o princípio, abrir uma escola não é abrir uma quitanda. Então, quando a gente tem uma escola, o meu negócio é uma escola, eu sou empresária educacional. Muitas vezes as pessoas querem desistir antes, como eu já falei. Mas quando tu tem uma missão, isso se confunde. Isso não é mais a mesma coisa. Tu abrir, vou abrir uma loja de roupa. Trabalhar com vidas humanas tem um valor inestimável. Só que eu tenho uma responsabilidade 100% sobre isso. Eu me preocupo, eu tenho alunos da educação infantil, crianças de 6 meses, alunos de 17, 18 anos, estão prestando vestibular. Então eu tenho consciência plena da minha responsabilidade. Então a gente tem que ter responsabilidade com o que a gente está fazendo. Você tem que ser 100% para que tu tenha sucesso. Desafios vão aparecer a todo momento. Sempre vão aparecer pessoas para querer te barrar, pessoas para querer te diminuir, para dizer que tu não vai conseguir. Mas isso não faz parte da minha cartilha. Não lido com isso dessa forma. Eu nem olho para isso. Então eu quero ajudar os meus alunos a voarem muito, muito alto, como águias. Eu acredito que é para isso que a gente está aqui. E agora, deixando um pouco mais o passado de lado, porque vendo mais, quem vive de passado é museu, né? Vamos falar sobre o futuro. Qual que é o futuro do ângulo, as próximas metas, os projetos? Então, o ângulo é um ângulo que a gente chama hoje de Ângulo Rede Sul. Já é um grupo de 12 escolas, né, que nós temos essa mesma missão que eu falei, de transformar vidas, trabalhando com o excelente. As oportunidades estão vindo na nossa direção. Nós queremos expandir para outros municípios. Estamos em tratativas já de municípios aqui próximo e fechando novos contratos da abertura de novas escolas, trabalhando com essa missão, porque nós vivemos em um país que é abençoado por Deus, e a nossa missão é contribuir para que esses nossos alunos, esses cidadãos que vão fazer parte de um futuro brilhante, porque a nação brasileira é uma nação poderosa sobre a terra. E isso a gente está sendo evidenciado nos tempos atuais. E nós, da área da educação, trabalhamos, né, para que esses alunos sejam formadores de opiniões, sejam homens e mulheres de família, sejam pessoas que vão alavancar cada vez mais o futuro das crianças, o futuro da nação brasileira, que está em jogo hoje. Então a gente tem uma missão a cumprir, e todos somos soldados nessa missão. O time do Ângulo é um time unidíssimo. Nós temos o melhor time educacional da região. Somos um time de mais de 400 pessoas trabalhando hoje em função da educação de qualidade, de excelência. Temos projeto de abrir uma universidade também para formação de professores de elite. É uma das missões nossas também. Então, gente, temos muito, muito para fazer. E é nesse caminho que a gente quer estar. No caminho da integridade, do sucesso, no caminho da verdade e no caminho da honra. Educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. A sensação de viver isso, a senhora conseguiria resumir em apenas uma palavra? Eu acho que a única palavra que eu posso falar aqui é gratidão. Sou grata demais, primeiro a Deus, por ter me dado essa oportunidade, ter me colocado sobre a terra com essa missão, e agradecer todo o time de pessoas que trabalham comigo, que são pessoas que fazem isso acontecer.
tem que exponenciar através das pessoas. Quando a gente tem um time de pessoas com a mesma visão e com unidade, nós nos tornamos imbatíveis. E é isso que a gente tem feito.